Então, a nossa aula de hoje, começando a falar sobre os tecidos vegetais, Então, pessoal, da mesma forma que nós conversamos lá sobre a histologia animal, sobre os tecidos animais, nos vegetais, que são seres pluricelulares, seres complexos, as células também vão se organizar em diferentes tecidos, não é verdade? E aí a gente vai, então, ver esses principais tecidos, como é que eles se organizam. Para isso, vem comigo aqui na nossa tela. Vamos lá, tecidos vegetais, ou seja, histologia vegetal. Pessoal, já de cara, a gente vê que os tecidos vegetais, eles se dividem em tecidos embrionários e tecidos permanentes. Bom, vendo dessa forma, você poderia pensar que os tecidos embrionários estão presentes apenas nos embriões, porém, não é bem assim que acontece nas plantas. Os tecidos embrionários estarão sim presentes nos embriões, porém, também estarão presentes nos indivíduos adultos por toda a vida das plantas. São os tecidos meristemáticos, são os meristemas, galera. Então, olha aqui para mim. Esses tecidos meristemáticos, esses meristemas, como nós vamos ver com mais detalhes hoje aqui, eles serão responsáveis aí pelo crescimento do vegetal, né? São tecidos com grande taxa de divisões celulares, grande taxa de mitose, tranquilo? Então, eles vão ser responsáveis tanto pelo crescimento em comprimento quanto em largura dos vegetais. Já, por outro lado, volta aqui no slide, os tecidos permanentes, nós vamos ver, então, que esses meristemas, esses tecidos embrionários, vão se diferenciar nesses tecidos permanentes, certo? Que, por sua vez, se organizam em três sistemas: o sistema dérmico, o sistema vascular e o sistema fundamental, né? Dentro desses tecidos permanentes aqui, nós teremos várias funções. Nós teremos funções de revestimento, né? De preenchimento, de transporte de substâncias, né? Transporte de seiva, transporte... Beleza? Nós teremos também de assimilação, tá? De reserva. Então, nós teremos aí diversas funções para esses diferentes tecidos que nós vamos ver aqui na nossa tarde de hoje. Tranquilos? Vamos lá, começando então pelos meristemas, que são tecidos ditos embrionários. Como eu falei, eles estão presentes também nas plantas adultas e eles estarão ali dispostos nos meristemas, que a gente fala de meristemas apicais, tá? Apical vem de ápice, né? Então, a gente vai ter o meristema apical da raiz, vai estar lá na pontinha da raiz, e o meristema apical do caule, tá? Esses meristemas apicais são o que nós chamamos aí de meristemas primários. São os meristemas apicais. Eles serão responsáveis pelo crescimento em comprimento, né? O crescimento aí longitudinal dos vegetais, tá? Por outro lado, nós temos também os meristemas secundários. Os meristemas secundários, que serão aqui os meristemas laterais, que serão responsáveis pelo crescimento em espessura, tá? Então, olha aqui para mim. A gente sabe o quê? Que esses meristemas, então, são tecidos com alto índice de divisão celular, porque essas mitoses, elas vão fazendo com que a planta como um todo acabe crescendo, né? Então, você tem lá na raiz, no meristema apical da raiz, uma região de grande proliferação celular que vai fazendo com que o vegetal cresça, né?
em comprimento, tanto na raiz quanto lá no meristema apical do caule. Isso também vai propiciando aí o seu crescimento em comprimento. E em espessura, nós vamos ter os meristemas secundários, que vão fazer com que, principalmente ali caule e raiz, né, cresçam para os lados, cresçam em espessura, beleza? Então, é secundário por quê? Porque primeiro a planta vai crescer em comprimento, para depois ela crescer em espessura, tá bom? Dá uma olhadinha aqui de volta no slide. A gente tem algumas imagens aqui de microscopia, né? Mostrando essa região, então, aqui, ó, da raiz, ela vai corresponder aí ao meristema apical, às células meristemáticas, e essa região aqui, ó, meristema apical do caule. Volta aqui para mim, pessoal. Um detalhe importante, as células meristemáticas são células, portanto, totipotentes, né? Elas conseguem se diferenciar nos mais variados tecidos, principalmente essas dos meristemas primários, tá? Então, é como se elas fossem o equivalente às células-tronco dos animais, sacou? E elas continuam ali em atividade durante toda a vida da planta. Inclusive, enquanto houver ali o meristema apical do caule preservado numa planta, ela vai continuar crescendo. Ela não morre de morte morrida, ela não entra, tipo, ela não tem um limite de crescimento. As plantas, elas vão morrer, se algum animal comer a planta, se cair um raio, se a raiz apodrecer por alguma deficiência do solo, mas se ela tiver em condições normais, ela vai crescer indefinidamente. Sacou? Beleza? Volta aqui no slide. Show! Vamos ver com mais detalhes, olha só, os meristemas primários. Então, como eu falei, eles são os meristemas, né, do ápice da raiz e do caule, e eles vão, então, se diferenciar, né, em 3 tipos ainda de meristemas, olha. A protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio, certo? Essa protoderme, pessoal, é o meristema, então, que vai se diferenciar nos tecidos do sistema dérmico, ou seja, com principal função de revestimento e proteção da planta. O meristema fundamental vai se diferenciar nos tecidos, né, do sistema fundamental, de função ali de preenchimento, né, de função de reserva, função de assimilação, beleza? Os parênquimas, os colênquimas. E o procâmbio, por sua vez, vai se diferenciar dando origem ao sistema vascular, composto ali pelo xilema e pelo floema. Logicamente que isso apenas nas plantas vasculares, né? Em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Lá nas briófitas não existe sistema vascular, uma vez que elas são plantas avasculares. Perfeito? Então, olha só, os meristemas apicais, olha aqui, mais uma vez, né, no ápice da raiz, eles vão, então, crescendo, suas células vão se proliferando e vão se diferenciando nos mais diversos tecidos, assim como também nos meristemas apicais do caule, tranquilo? Isso vai, então, provocar aí o crescimento em comprimento dos vegetais, ok? Já os meristemas secundários, esses, então, serão responsáveis pelo crescimento em espessura, né? Crescimento em espessura das plantas, tá? E aqui a gente vai ter, nos meristemas secundários, nós vamos ter aqui o felogênio, tá? E o câmbio. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem para localizar esses 2 meristemas. Olha aqui, ó. O felogênio, tá aqui, essa parte mais rosadinha aqui, e o câmbio vascular, tá aqui, beleza? Agora, olha só, olha aqui para mim, o que vai acontecer? Esse felogênio, ele vai crescer, as suas células vão se diferenciar tanto para o lado externo do vegetal, quanto para o lado interno do vegetal, fazendo justamente que ocorra esse crescimento em espessura, né? Principalmente ali do caule.
Para o lado externo, o felogênio vai se diferenciar no chamado suber, ou também chamado de felema, tá? Para o lado externo, o felogênio se diferencia nas células do suber. E para o lado interno, o felogênio vai se diferenciar no feloderma. Volta aqui no slide, vamos anotar isso. Ó, o felogênio para fora da origem ao suber, tá? E o felogênio para dentro da origem ao feloderma. Feloderma, tá? O feloderma, pessoal, é um tecido ali de preenchimento, ok? Enquanto que o suber vai ser um tecido morto de revestimento de partes duras da planta. Já o câmbio, ele também vai crescer para dentro, aqui, ó, dentro. Ele também vai crescer para dentro e para fora, tá? Sendo que, quando esse câmbio está crescendo para fora, ele vai produzindo o floema secundário. Floema secundário. E, crescendo para dentro, ele vai produzir o xilema secundário. Certo? Beleza, pessoal? Volta aqui para mim, então. Então, como eu falei, esses meristemas secundários vão atuar ali no crescimento em espessura. Então, a planta vai criando ali o seu, seu corpo, o seu caule vai ficando mais espesso, propiciando, inclusive, que ela tenha maior sustentação para que o crescimento em comprimento ocorra, né? Se ela tiver ali um caule fininho, ela não consegue crescer muito, porque vai bater o vento, ela vai quebrar, vai dobrar, beleza? Então, a importância aí desses meristemas secundários, tá? A gente vai ver melhor aqui esses tecidos, o suber, o xilema e o floema, a gente vai ver melhor. Então, aqui é importante que você entenda isso, que nós temos de meristemas secundários o felogênio e o câmbio. Volta aqui no nosso slide. A gente consegue ver aqui, ó, nesse esquema aqui, que eu tenho, olha só, aqui, ó, floema secundário, né? Opa, volta. E aqui em azulzinho, o xilema secundário. E quem tá no meio aqui, ó, o câmbio. Tá? A mesma coisa aqui, felogênio, né? Para fora aqui eu tenho o felema ou suber, tá? Que é essa parte aqui amarela, né? E para dentro eu vou ter aqui o que ele está chamando de córtex, né? Que eu também posso chamar de feloderma. Então vai ser ali o preenchimento. Beleza, pessoal? E a gente consegue ver também ainda, ó, tecidos originados a partir dos meristemas primários, ó, o xilema primário, tá? Originado a partir do procâmbio, né? O floema primário também originado a partir do procâmbio, tranquilo? Então, primeiro a planta vai originar aí esses tecidos oriundos dos meristemas primários, e depois os tecidos aí oriundos dos meristemas secundários, e aí depois ela vai continuar fazendo as duas diferenciações. Perfeito? Maravilha? Ok. Vamos lá. Agora, saindo dos meristemas, volta aqui para mim. Saindo, então, desses tecidos embrionários, a gente entra nos tecidos já diferenciados, né? Primeiramente, aí, o sistema dérmico, que vão ter... os tecidos que compõem esse sistema terão funções aí de revestimento e proteção. A gente já falou de alguns deles aqui, devido à sua diferenciação a partir dos meristemas. Então, vamos ver melhor aqui quais são esses tecidos. Vem aqui no slide. Primeiramente, ó, periderme. Galera, periderme vai ser composto por, olha aí, ó, suber, o seu meristema secundário, felogênio, né? E feloderma. Essa vai ser a periderme, galera.
A periderme, pessoal, ela vai se diferenciar da epiderme, pois ela vai revestir e proteger partes duras dos vegetais, né? Por exemplo, aqui, ó, partes duras, assim, ó, tá? Do caulezinho ali. Enquanto que a epiderme vai revestir partes moles dos vegetais, como ali folhas, frutos, flores, né? Ou até mesmo o caule jovem, que ainda não teve ali o seu crescimento secundário, beleza? Agora, a gente tem que pensar no seguinte, esse revestimento de partes duras com o suber, galera, é material morto, são células mortas. São células mortas, né? E que vão estar impregnadas por uma substância impermeabilizante chamada suberina. Tranquilo? Então, galera, olha aqui para mim. A gente tem que pensar o seguinte, a planta, ela não só realiza fotossíntese, principalmente através das suas folhas, como também ela realiza a respiração celular. E aí, pessoal, enquanto somente as folhas, principalmente, fazem fotossíntese, somente as partes verdes da planta fazem fotossíntese, toda a planta faz respiração celular. Então, concorda comigo que o caule dessa planta precisa de gás oxigênio, né? E ela vai obter esse gás oxigênio do ambiente, porque a planta ela não vai ter, tipo, sangue, igual os animais têm, para transportar o gás oxigênio até o caule. O gás oxigênio, por exemplo, que está sendo absorvido lá nos estômatos, nas folhas, ele não vai conseguir ser transportado até o caule, até a raiz. Então, essas estruturas, esses órgãos, precisam adquirir oxigênio a partir do ar circulante. Aí a gente começa a ter as estruturas que vão propiciar isso. Por quê? Se eu estou falando da periderme, coberta pelo suber, que é um tecido morto, impermeabilizado, como é que eu vou fazer para o oxigênio entrar nesses tecidos e atingir lá os tecidos mais internos, os tecidos vivos, né, dessa planta? É aí que entra a figura das lenticelas. Então, vem aqui no slide. As trocas gasosas na periderme serão realizadas através de estruturas denominadas lenticelas, que nós vamos ter aqui uma figura no próximo slide para vocês verem. Beleza? Então, essas trocas gasosas serão aqui realizadas por essas estruturas ali, que nada mais são do que aberturas no suber, possibilitando a entrada de ar, carregando gás oxigênio para a respiração celular das plantas. Beleza? Já na epiderme, o que vai acontecer aqui, ó? A gente vai ter essa epiderme revestindo partes moles, né? Como folhas, né? Folhas, flores, frutos, caule jovem. Certo? E aí, como a epiderme já é composta por células vivas, né, elas vão conseguir fazer ali trocas, né, tranquilamente com o ambiente, e essas trocas vão ocorrer principalmente pela estrutura do estômato. Estômato, que a gente também vai ver melhor como é que eles funcionam. Beleza? Então, vem aqui para mim. Olha aí, sistema dérmico, a gente vai ter, então, periderme, revestindo partes duras, suber, tá? O suber, como a gente vai ver agora aqui, ó, vem aqui no slide para você dar uma olhadinha aqui nesse suber. Olha só, o suber, galera, nada mais é do que essa camada espessa aqui, essa casca super espessa de determinadas, que algumas árvores apresentam mais espessa ainda, né? Formando, então, ali o periderme, tá? Que vai, então, proteger, revestir ali as partes duras desse vegetal. E no caso dessa árvore em especial, essa árvore aqui, ela é chamada sobreiro. Sobreiro. Né? O nome sobreiro realmente vem de suber, porque ela dá um suber muito espesso. E é isso daqui que a gente vai obter, a partir do qual a gente vai obter a cortiça. Então, galera, olha aqui para mim. As rolhas de cortiça, elas são feitas de suber,
né, que são extraídos principalmente dessas árvores aí chamadas sobreiros, que são muito comuns em Portugal, na Espanha, né, são árvores aí de clima temperado. Não é à toa que o povo lá, né, usa essa cortiça proveniente do sobreiro para botar na rolha do vinho, que a galera também produz bastante. Beleza? Então, lembre que a cortiça é o proveniente do suber, que é um tecido morto de revestimento aí dos vegetais. Volta aqui no slide, e aqui a gente tem uma imagem de microscopia mostrando uma lenticela, então uma abertura ali no suber, possibilitando a entrada de ar, né, carregando o que? Gás oxigênio, para que ocorra a respiração celular ali dos tecidos abaixo do suber. Tranquilo, pessoal? Agora, já a epiderme, né? A epiderme, então, vai ser formada ali por células vivas, tá? Essa epiderme, ela é revestida por uma cutícula, tá? Essa cutícula, ela tem um material impermeabilizante, um lipídio, né? Que é chamado de cutina. Então, essa cutina, ela impede ali grande parte das trocas, tanto de água quanto de gases, através da epiderme, beleza? Ela, na verdade, ela só vai permitir a passagem ali, a transpiração de apenas 1% da água que vai, então, passar por essa epiderme, ok? Por quê? Porque os 99% restantes, né, dessa água transpirada vão passar pelos estômatos, certo? Então, essa figura aqui, essa estrutura dos estômatos, volta aqui para mim, ela vai ser uma estrutura importantíssima nos vegetais para controlar a perda de água. Lembra que nós estamos falando de organismos terrestres, né? Plantas são organismos terrestres que têm esse problema com a perda de água, ok? Então, os estômatos vão controlar isso. E, além disso, eles serão responsáveis também pelas trocas gasosas nas folhas, né? Então, estando abertos, eles permitem que o gás carbônico entre no estômago para ser utilizado na fotossíntese. Ao mesmo tempo, o gás oxigênio produzido na fotossíntese vai sair dos estômatos e também vai sair água pelos estômatos. Então, ele aberto é importante para captar o gás carbônico para a fotossíntese, porém, existe o problema da perda de água. Por isso que a planta precisa regular essa abertura e fechamento dos estômatos ao longo do dia, para que ela não sofra ali um estresse hídrico, um problema de perda de água, ela desidrate e venha, inclusive, a morrer por conta disso, né? Então, ela precisa controlar essa situação e é justamente os estômatos que vão fazer aí esse controle. Tranquilo? Volta aqui no nosso slide. Então, essa transpiração, 99% da água transpirada, tá? 99% da água transpirada sairá pelos estômatos. Estando, então, os estômatos todos de uma folha fechados, apenas 1% da água será perdida ali pela cutícula, ok? Maravilha? Lembrando também que esses estômatos, a maior parte deles estará localizada na superfície abaxial, na face abaxial das folhas, ou seja, na parte de baixo. Aqui um estômato aqui, outro estômato aqui. Por que isso? Olha aqui para mim. Porque a parte de baixo da folha, ela está mais protegida do sol, né, do calor. Então, se a planta está preocupada em perder água, né, em ressecar, evolutivamente, houve uma seleção de plantas cujos estômatos estão mais concentrados na face abaxial das folhas, protegido do calor. Beleza? Perfeito? Volta aqui no slide. Olha aqui, em detalhes maiores, essas estruturas, né, dos estômatos. Então, o estômato ele é formado por um par de células, né, esse par de células guarda, tá? Uma de cada lado ali. E essas células, então, elas vão responder a essa condição ou de turgidez ou de flacidez. Então, se as células guarda estiverem túrgidas, o que significa?
que elas estão cheias de água, né? Que elas estão cheias de água. Elas vão se abrir, tá? O estômato vai se abrir. Vai se abrir esse orifício aqui, ó, que é o chamado ostíolo. Perfeito? Então, abriu o ostíolo, você vai ter perda de água. Você vai ter perda de água. Você vai ter saída de gás carbônico, de gás oxigênio, e você vai ter entrada de gás carbônico. Isso vai acontecer quando os estômatos estiverem abertos. Já quando as células guarda estiverem flácidas, ou seja, estiverem desidratadas, estiverem com pouca água no seu interior, o estômago se fecha, o ostíolo se fecha, e aí você não tem mais essa perda de água, você não tem mais a entrada de gás carbônico, né? Olha aqui para mim. Galera, a gente pode... Sabe uma analogia legal de fazer com essas células guarda? São aqueles balões de festa, que quando você enche, você dobra o balão assim. Imagina 2 balões daqueles dobrados assim, tá? Se eles estiverem cheios, eles vão ficar curvos, porque eles estão unidos um na ponta do outro. Então, eles não têm para onde crescer e aí eles se curvam e aí abre o ostíolo no meio. Quando eles esvaziam, eles vão fazer isso aqui, ó. E aí vão fechar ali o ostíolo, fechar o estômago. Agora, a gente precisa raciocinar o seguinte, né? Em que condições, pela lógica, isso é uma coisa lógica, em que condições ambientais esses estômatos estarão mais abertos ou mais fechados, né? Se você tiver uma planta que está num local onde a água é abundante, tá? Ela vai poder, né, permanecer com os estômatos abertos por mais tempo, tá? Porque ela consegue repor a água perdida pela transpiração estomatal, ela vai conseguir repor essa água pela água absorvida lá nas raízes. Certo? Agora, se essa planta estiver numa situação de estresse hídrico, em que falta água no solo para ela absorver, ou ainda, se a água não estiver no estado líquido, ela pode estar em um local extremamente frio, em que a água do solo congelou. Então, ela não consegue absorver a água líquida do solo. É um estresse hídrico também. Nesse caso, os estômatos tenderão a permanecer mais tempo fechados. Mas aí tem o problema. Quanto mais tempo fechados, menos gás carbônico vai entrar para realizar a fotossíntese. Beleza? Então, a gente pode perceber, né, em plantas aí, de climas mais quentes, né, que você vai ter uma abertura estomatal de manhã, tá? Aí a planta está ali perdendo água, mas, enfim, está absorvendo gás carbônico. E aí, no meio do dia ali, meio-dia, 2 horas, você pode ter uma queda de fotossíntese devido ao fechamento dos estômatos por causa do aumento da temperatura. Então, como está muito quente, aumenta a transpiração e aí a planta, opa, alerta vermelho, galera, a gente está perdendo muita água, vamos fechar o estômago para a gente não perder água e a gente não ficar aqui desidratado. Então, por consequência desse fechamento estomatal, a taxa de fotossíntese pode cair ali no meio do dia como uma resposta a essa desidratação, sacou? Volta aqui no slide para a gente ver um outro detalhe. Pessoal, como é que essa história do fechamento e da abertura dos estômatos, ela vai ser regulada? Então, veja, não é uma coisa assim tão simples como eu falei aqui. O que acontece é o seguinte, numa situação em que essa planta ela está numa condição ali ok de água, o que vai acontecer é que ela vai ter dentro dos seus vacúolos, tá vendo esse aqui, ó? Isso aqui é vacúolo. Ela vai ter dentro dos seus vacúolos, ela vai ter uma quantidade ali de íons potássio. Tá? Esses íons potássio, eles estão aumentando ali a pressão osmótica no interior das células guarda, fazendo com que a água entre, né, ali das células adjacentes, entre nessas células, provocando então a turgidez das células guarda. Compreendeu? Agora, no momento em que essas células sofrem um estresse hídrico, né, que a planta sofre um estresse hídrico, vai haver a liberação de um hormônio chamado ácido
abscísico, né? Esse ácido abscísico, ele vai promover a saída dos íons potássio das células, tá? Vai fazer com que os íons potássio saiam das células guarda. Saindo das células guarda, a pressão osmótica agora ela vai ficar nas células adjacentes às células guarda. Com isso, a água acompanha essa diferença de concentração e deixa as células guarda, tá? Então, é dessa forma que, ao sair das células guarda, elas se tornam flácidas, tá? E aí fecham o estilo. Sacou o esquema? Então, o estresse hídrico, pessoal, olha aqui para mim, ele vai ser respondido, né, hormonalmente pelo ácido abscísico, provocando a saída de íons potássio das células guarda, que é acompanhada pela perda de água por osmose, e com isso essas células que estavam túrgidas se tornam flácidas e o estômago se fecha, impedindo a transpiração, a perda de água e também, consequentemente, a entrada de gás carbônico. Perfeito, pessoal? Então, isso daqui é muito importante que você entenda esse funcionamento aí, essa abertura, esse fechamento dos estômatos. Beleza, galera? Bom, volta aqui no slide agora, porque agora a gente vai para o sistema vascular. O sistema vascular, como o nome já diz, ele vai ser composto, então, pelos vasos condutores de seiva, né? No caso aí, o xilema e o floema. Beleza? Esse sistema vascular, né, o xilema e o floema primário serão originados a partir do procâmbio, né, que é um meristema primário, e o xilema e o floema secundário serão originados a partir do câmbio, que é um meristema secundário, ok? Beleza? Vão dar origem aqui ao sistema vascular. Show! Então, a principal função vai ser o transporte de substâncias, porém, o xilema, além de trabalhar ali no transporte de seiva bruta, né, ele vai atuar também na sustentação das plantas vasculares, uma vez que as suas células são impregnadas com lignina. Então, essa lignina, ela vai dar ali uma sustentação maior para o xilema, fazendo com que essas plantas consigam ter uma sustentação, né, maior ali. Olha aqui para mim. Então, pessoal, evolutivamente falando, quando a gente sai lá das briófitas, que são plantas avasculares, e entra nas pteridófitas, que são plantas vasculares, além delas ganharem com a possibilidade de um transporte mais eficiente de nutrientes, elas também ganham em sustentação corporal, o que permite a elas também atingirem maiores comprimentos devido a esse papel aí estrutural do xilema por causa das suas células lignificadas, tá? Impregnadas com lignina em suas paredes celulares. O xilema vai, então, transportar a seiva bruta, que é composta por água e sais minerais, que foram absorvidos lá na raiz, né, vindo lá do solo, ok? E esse xilema, ele é composto por células mortas. São células que, quando elas estão adultas, né, elas morrem, elas ficam, então, tendo somente essas atividades aí de transporte de seiva. A gente vai perceber, pessoal, inclusive, que existem vários tecidos nos vegetais que são compostos por células mortas. E algumas pessoas poderiam pensar assim, ué, mas isso não é ruim para a planta? Não, isso é ótimo. Porque se essas células estão mortas e mesmo mortas continuam cumprindo o seu papel, a sua função, isso é muito bom para a planta, porque mortas elas não consomem, né, matéria orgânica, elas não consomem oxigênio, elas não têm um metabolismo, né? Então isso economiza, né, recursos para o vegetal e continua cumprindo a sua missão. No caso específico do xilema, a gente vai ter então dois tipos de células que são
as traqueídes e os elementos de vaso. Os elementos de vaso vão aparecer apenas nas angiospermas, tá? E em um grupo só de gimnospermas. As traqueídes são apresentadas aí em todas as plantas vasculares. Vem aqui para o slide, beleza? Então, aqui, ó, traqueídes e elementos de vaso, tá? Já o floema, por outro lado, ele vai transportar a seiva elaborada. Então, enquanto aqui eu tenho água e sais, né? Aqui eu já vou ter, obviamente eu vou ter água, né? Mas eu vou ter água com matéria orgânica, né? Açúcares, né? Produzidos lá na fotossíntese. Ok? Já no floema, as células são vivas, são chamados tubos crivados, e quando a gente olha a disposição desses tecidos, a gente vai ver que o floema é mais externo do que o xilema, tá? Olha só, então para a gente entender melhor, aqui esse transporte, a gente vai ter no azulzinho, na cor azul, ó, a seiva bruta, e no vermelhinho, aqui, ó, a seiva elaborada. Volta aqui para mim. Então, perceba que essa seiva bruta, ela então está sendo absorvida pelas raízes lá no solo e ela vai ter que subir, a gente vai falar sobre isso também, o transporte seiva, ela vai ter que subir pela planta até chegar, né, nas folhas. Porque lá nas folhas que você vai ter o fenômeno da fotossíntese, com a utilização do gás carbônico que está sendo absorvido pelos estômatos que estão presentes nessas folhas. Então, o gás carbônico vai entrar, vai rolar, então, essa fotossíntese, ao mesmo tempo, parte da água sai, e essa transpiração, essa perda da água, também é importante para a planta, porque ela vai auxiliar nesse transporte ascendente de seiva bruta, beleza? E aí, a produção de matéria orgânica, a produção de açúcares pela fotossíntese, vai gerar a seiva elaborada, que vai, então, ser distribuída pelos vasos do floema, né, pelos vasos liberianos, isso é outro nome, né? O xilema a gente chama de lenho, ou vasos lenhosos, e o floema a gente chama de liber, ou vasos liberianos, ok? Essa seiva elaborada, então, será distribuída pelo floema para toda a planta, para que essas partes da planta, que não são as folhas, né, possam receber, então, os açúcares que elas utilizarão na sua respiração celular. E aí, olha só, para a gente fechar, né, o que a gente já falou hoje aqui. E aí, o que vai faltar para uma célula lá do caule realizar a respiração celular? Ela já tem o açúcar que está vindo da fotossíntese, ela precisa de quê? De gás oxigênio. Só que lá no caule, o caule é revestido por suber, que é impermeabilizante, né, por causa da suberina. O gás oxigênio vai entrar, então, pelas lenticelas, chegando nessas células vivas do caule, para que ela possa fazer a sua respiração celular, produzir lá o seu maravilhoso ATP. Beleza? Fechou, né? Fechou bonito isso aqui, tá? Volta aqui para o nosso slide, então. E aí, para a gente dar uma olhadinha melhor nas células que vão compor os nossos vasos, né, condutores de seiva, a gente tem aqui, ó, o xilema. Então, apenas aqui alguns esquemas, né? Traqueídes e elementos de vaso. Lembrando aí que os elementos de vaso são células aí mais características das angiospermas, tá? Das angiospermas, somente. E apenas um grupo de gimnospermas também vão apresentar os elementos de vaso. Perfeito? Já o floema, então, nós vamos ter aí os tubos crivados, né? Os tubos crivados, tá? Que são acompanhados ali pelas chamadas células companheiras, que vão auxiliar ali na nutrição, né, dessas próprias células dos tubos crivados, tá? Porque uma vez que elas são células vivas, né, os tubos crivados são células vivas, quem vai ali
nutrir essas células e também passar ali as substâncias que vão compor a seiva elaborada para que seja transportada, né? Serão essas células companheiras que estão acompanhando ali os tubos crivados. Galera, olha só, esse experimento aqui, né, o experimento do anel de Malpighi, Malpighi era um pesquisador, tá? Ele fez um experimento para poder demonstrar a posição desses vasos condutores de seiva no interior do tronco de uma árvore. Esse é um experimento que aparece demais, né, em livros aí de ciência, de biologia. E aí, o que ele fez aqui, pessoal? Ele pegou e tirou um anel da casca de uma árvore, formando ali uma cintura na árvore. Ele pegou essa parte mais externa e tirou ali, cortou, tá certo? Com o tempo, o que aconteceu? A parte acima do seu anel, né? Ela criou um bojo. Olha ali, ela criou um entumecimento, a palavra bonita, ó, um entumecimento. Por quê? Porque a seiva elaborada que estava sendo transportada, né, aqui pelos vasos do floema, né, ela não conseguia passar para baixo, uma vez que aquela parte da casca havia sido retirada. Então, havia um acúmulo dessa seiva elaborada, formando essa barriga aqui em cima, ok? Aí, consequentemente, se a região abaixo dessa cintura não recebia mais seiva elaborada, o que aconteceu aqui após certo tempo? Morte, né? Morte desse caule aqui para baixo e da raiz também. Consequentemente, você interrompe também o fluxo de seiva bruta para cima, uma vez que as células começaram a morrer, a apodrecer, e isso leva à morte de toda a árvore. Beleza? Com isso, ele demonstrou que agora um detalhe, ó, nas dicotiledôneas, tá? Nas angiospermas dicotiledôneas, esses vasos condutores de seiva, eles estão se organizando, então, num feixe assim, circular, onde você vai ter o floema mais externo e o xilema mais interno, tá? Nas monocotiledôneas, isso não vai se aplicar, como a gente vai ver aí mais para frente. Mas como nós estamos falando aí de dicotiledôneas que são a maior parte das angiospermas, então isso ficou aí bem bacana, esse experimento, para a gente ter essa noção de qual é a posição dos vasos condutores de seiva dentro do caule. E aí, finalmente, galera, como é, então, que essa seiva será transportada? A seiva bruta, primeiramente, e a seiva elaborada posteriormente. Então, primeiro, a gente está falando aqui, ó, de transporte de seiva bruta, tá? Transporte de seiva bruta. Esse transporte de seiva bruta, ele é explicado pela teoria da tensão, coesão, adesão, também chamada de teoria de Dickson. Teoria de Dickson. Ela vai explicar, então, como é possível que essa seiva bruta, olha aqui para mim, ela saia lá das raízes, né, onde ela está sendo absorvida, ok, no solo, e ela consiga percorrer todo o caule, às vezes de 50 metros, 70 metros de algumas árvores, e chega então lá no ápice, lá nas folhas, né, lá na copa das árvores, percorrendo todo esse caminho contra a gravidade. Né? Lá na sua casa você bota lá uma bomba, né, para bombear água lá para cima para a caixa d'água. Então, como é que funciona essa bomba, esse bombeamento das plantas? Isso é explicado pela tensão, coesão, adesão. Então, como eu já falei hoje aqui, o primeiro ponto aqui que é muito importante para esse transporte da seiva ascendente é justamente a perda de água pelos estômatos. É justamente a transpiração. Porque essa transpiração, ela gera uma tensão. É como se você tivesse uma pessoa ali sugando, né, de canudinho
a água dos estômatos. É isso que acontece quando a água transpira. Então, ela vai criando essa tensão, e essa tensão ela é transmitida ao longo dessa coluna de água que está ali preenchida, né, dentro do xilema. Agora, por que você não vai ter pedaços preenchidos com água e pedaços não preenchidos com água? Porque a água, ela tem a chamada coesão. As moléculas de água, elas se atraem umas às outras, né? Elas têm interações intermoleculares chamadas ligações ou pontes de hidrogênio. Essa é a coesão da água. Você não consegue, por exemplo, abrir um buraco num copo d'água, separar você para cá, você para cá, porque elas se unem. Essas moléculas se unem devido a essas ligações de hidrogênio. Então, no interior lá do xilema, dos vasos lenhosos, você vai ter essa coluna de água e aí é que entra a coesão, certo? Agora, o terceiro fator, a gente falou da tensão causada pela transpiração, a coesão, as ligações de hidrogênio, e o terceiro é a adesão. A adesão, pessoal, é um negócio muito bacana, porque ela vem do fenômeno da capilaridade. A adesão fala o quê? Que as moléculas de água, ao mesmo tempo que elas se atraem umas às outras, devido a essas ligações de hidrogênio, elas também se atraem às paredes do compartimento, dos compartimentos onde elas estão. Então, imagina as células do xilema, né? A água estando aderida às paredes internas dessas células. Com isso, quanto menor a espessura desses vasos lenhosos, desse xilema, maior será a capacidade da água de subir aderida às paredes ali do xilema, sacou? Essa adesão, juntamente com a coesão, formam a capilaridade. Então, a gente consegue visualizar, inclusive, em vasos bem finos, a subida da água contra a ação da gravidade, mesmo sem você ter transpiração. Se você pegar um tubinho capilar, bem fininho, né? Às vezes rola isso em experimento, né, em sala de aula. A pessoa bota ali uma água com corante, um tubinho capilar, encosta na água e ela automaticamente sobe por dentro do capilar pelo fenômeno de capilaridade, né? Então, a capilaridade também ajuda a água a subir pelos vasos do xilema para atingir, então, as porções ali mais altas das plantas. Olha aqui no slide isso representado graficamente. Então, veja, primeiramente, a transpiração, né? Então, a água deixando aqui os tecidos pelo estômago, né? Saindo da folha. Isso cria, então, uma tensão, sugando a água que está lá dentro do xilema, ó, né? Para aqui o parênquima e, posteriormente, para os estômatos. Então, isso vai sugando essa água que está aqui nesse xilema das folhas, né? Dentro do caule, por exemplo, você vai enxergar que essas moléculas de água, elas estão coesas, olha aqui, ó, coesão, e elas estão aderidas às paredes do xilema. Então, a gente tem a adesão, coesão e adesão, perfeito? Isso é transmitido por todo o interior desses vasos do xilema, chegando até as raízes, causando, então, essa tensão também que faz com que a água que está no solo entre por osmose ali nos pelos radiculares e seja, então, transportada para o interior do xilema. Sensacional a teoria de Dickson para explicar, então, esse transporte de seiva bruta. Isso é muito bonito, pessoal. Isso me emociona quando eu falo sobre isso. Agora, como é que a seiva elaborada, transporte de seiva elaborada. Como é que esta seiva elaborada vai ser transportada, saindo lá das folhas e indo para todo o corpo da planta? Olha aqui para mim. Aqui você vai pensar assim, aí é mole, pô, isso aí é gravidade.
vai sair da folha, a folha está mais em cima, vai entrar no caule, show de bola, gravidade. Não é bem assim, não é bem assim, tá? A gente vai ter aqui a hipótese do fluxo de pressão, ou hipótese de Münch, é uma palavra bonita, deve ser um nome de um alemão, olha aqui no slide para eu escrever para você, ó. Hipótese de... Pode ser Münch, né? Para ficar mais fácil, Münch. Tem um tremazinho aqui. Münch, né? Ou hipótese do fluxo de pressão, que vai explicar, então, como é que essa seiva elaborada agora vai ser transportada pelo floema. Então, raciocina comigo, beleza? Eu vou ter aqui, ó, primeiramente, o que essa imagem está mostrando para a gente, é a transpiração levando, então, a água no interior dos xilemas, beleza? Aí, lá nas folhas, que são as células-fonte, você vai ter produção de açúcar, de sacarose, né? Essa sacarose, ela vai passar para o interior das células do floema, para os tubos crivados. Com isso, você vai criar ali um potencial osmótico que atrai a água, tanto das folhas quanto do xilema, olha só, para o interior do floema. Então, essa atração da água, né, esse movimento da água, que agora vai ser descendente, é o que a gente chama do fluxo de pressão. É como se essa água que é arrastada para dentro do floema também contribua para arrastar essas moléculas orgânicas por dentro do floema, chegando finalmente nas chamadas células dreno. Por exemplo, aqui, ó, um fruto, beleza? Então, a folhinha produziu a sacarose e ela vai se acumular num fruto que está precisando ali para se desenvolver, tá? Essa, então, é a hipótese do fluxo de pressão e a água vai, então, carregando esses nutrientes orgânicos. E aí a gente chega aqui, ó, no nosso terceiro sistema, o sistema fundamental, que vai incluir vários tecidos com diversas funções, como sustentação, armazenamento de nutrientes e fotossíntese, tá? Nós temos, dentro do sistema fundamental, primeiramente os parênquimas, beleza? Os colênquimas e o esclerênquima, tá? Colênquima e esclerênquima vão ter função de sustentação, basicamente. Quando a gente, olha aqui para mim, quando a gente faz uma analogia de colênquima e esclerênquima com os tecidos animais, a gente pode, de uma forma bem análoga, assim, bem de boa, comparar colênquima com cartilagem e esclerênquima com osso, tá? Vamos fazer essa analogia aqui. Por quê? Ambos servem para a sustentação da planta, colênquima e esclerênquima. Mas o colênquima é flexível, enquanto que o esclerênquima não é flexível. O esclerênquima é rígido. Então, a gente pode comparar com cartilagem e osso, tá? Enquanto que os parênquimas, a gente pode comparar ali com os tecidos conjuntivos de uma forma geral, porque eles vão estar associados ali ao preenchimento de lacunas, ao armazenamento de substâncias. Perfeito? Volta aqui no nosso slide. Um detalhe importante é que o esclerênquima, ele é composto por células mortas e rígidas, tá? Eles vão, inclusive, revestir sementes, tá? Aqui tem um papel importante, né? Frutos rígidos e caules. Galera, olha aqui para mim. Quando a gente fala que o esclerênquima reveste semente, né, isso aqui tem uma importância na própria dispersão da semente, porque como são células rígidas, muitas vezes são essas fibras do esclerênquima que vão garantir que as sementes passem ilesas por dentro do sistema digestório de um animal e quando ele for liberar as suas fezes em outro local, ele vai liberar essas sementes inteiras, devido a essa proteção externa realizada pelas fibras do esclerênquima.
possibilitando, então, a dispersão desses vegetais, a dispersão dessas sementes. Então, o bichinho vai lá, come o fruto, né? Consegue, então, obter energia a partir lá da polpa desse fruto, porém, as sementes vão passar e ele vai fazer lá o cocôzinho dele e liberar as sementes em outro local, possibilitando a dispersão do vegetal. Beleza? Volta aqui no nosso slide. Olha aí. Vamos ver um pouquinho aqui agora sobre os parênquimas. Os parênquimas podem ser divididos em parênquimas de reserva e parênquimas de assimilação, né? Obviamente, parênquimas de reserva vão guardar algumas substâncias. E aí nós temos o parênquima amilífero, que vai reservar o quê? Amido. A gente vai encontrar muito, né, parênquima amilífero aonde? Batata, né, raízes tuberosas, né? A gente vai encontrar esse parênquima. Parênquima aquífero vai reter o quê? Água. Água. A gente vai encontrar muito isso daqui em cactos, né? Nos caules de cactos, que são plantas adaptadas a ambientes bem secos. Então, eles vão guardar água nesses parênquimas de reserva. Parênquima oleífero vão guardar aí óleos, né? Lipídios. Como a gente vai ter sementes oleaginosas, né? Soja. Então, isso aí também vai atuar na reserva energética para o embrião, ok? Por exemplo, né? E parênquimas aeríferos vão reservar o quê? Ar. E qual é a função disso daqui? Olha aqui para mim. Imagina uma planta aquática, né? Ela precisa ficar boiando na superfície da água. Ela vai ter, então, um parênquima aerífero, onde ela guarda ar, possibilita a sua flutuação. Porque se ela afundar, ela morre, né? Morre afogada. Então, plantas ali tipo aguapé, elas vão ter esse parênquima aerífero justamente para que elas possam sobreviver ali na superfície da água. Voltando para o slide, agora falando sobre os parênquimas de assimilação. A gente vai ter, então, nesses parênquimas de assimilação, a função principal, a realização de fotossíntese. Fotossíntese, ok? Eles vão ter clorofila em suas células, né? Parênquimas clorofilianos, ok? E é lá que nós vamos ter principalmente a realização da fotossíntese e a produção de matéria orgânica. E aí, entre o palissádico e o lacunoso, a gente destaca aqui o palissádico, né? Nesse processo aqui de fotossíntese, como a gente vai ver aí em seguida. Olha só que beleza. Aqui é um corte de uma folha, né? A gente pode aproveitar para ver outros tecidos além dos parênquimas aqui nessa folha, né? A gente vê aqui, ó, a epiderme, né, com a sua cutícula, essa cera impermeabilizante, o estômato, né, ali controlando a entrada e saída de água, tanto essa epiderme superior quanto a epiderme inferior, né, na face abaxial da folha. A gente consegue identificar também ó, os vasos condutores de seiva, o xilema e o floema, não é verdade? E a gente consegue, então, identificar aquilo que a gente chama de mesofilo. Opa, peraí que foi demais. Aqui, ó. O mesofilo, ou mesófilo, né? Que é a parte ali central da folha, onde nós vamos encontrar os parênquimas. Esse parênquima aqui, com essas células mais alongadinhas aqui, ó, formando realmente ali um preenchimento mais parrudo, digamos assim, é o nosso parênquima palissádico. Palissádico responsável pela maior parte da fotossíntese nas folhas. Já esse parênquima aqui mais frouxo, né, mais espaçado, é o nosso parênquima lacunoso. Lacunoso. Galera, olha aqui para mim.
Enquanto que o parênquima palissádico, então, vai ter a principal função de realizar fotossíntese, o parênquima lacunoso, apesar de suas células também serem clorofiladas e conseguirem realizar fotossíntese, ele vai ter uma outra importância, porque as suas lacunas, esses espaços, possibilitam ali que você tenha passagem de gases, né, por esses espaços, então levando, carregando gases, tanto o oxigênio para o gás carbônico, para ali distribuindo pelo mesófilo, para que tanto a respiração celular quanto a fotossíntese possam ocorrer adequadamente em todas essas células da folha. Tranquilo? Volta para o slide. Aqui a gente vê as células colenquimáticas, né? São células cuja parede celular ela vai ser uma parede celular primária, ou seja, elas vão ter apenas celulose, né, na sua parede celular, mas é uma celulose aí mais reforçada para que elas possam, então, realizar o seu papel aí de sustentação, porém com flexibilidade. Já o esclerênquima vai apresentar parede celular secundária com lignina, que a gente já sabe que é uma substância aí que fornece maior rigidez, né? Por outro lado, também impermeabiliza essas células e por isso que o esclerênquima é formado por células mortas, né? O esclerênquima terá fibras e esclereídes na sua composição. Tranquilo? Pessoal, olha aqui para mim. Essas fibras do esclerênquima também possuem um papel importante na nossa alimentação, né? Porque como elas não são digeridas pelo nosso sistema digestório, elas acabam auxiliando justamente no trânsito intestinal. Elas retêm água lá no seu intestino grosso, favorecendo, né, a liberação das fezes. Elas também conseguem reter colesterol, eliminando esse colesterol nas fezes. Então, elas têm um papel importante quando o médico fala lá, coma fibras e tal, a gente vai encontrar essas fibras aí do esclerênquima. Além disso, elas têm um papel também comercial. Por quê? Quando a gente fala de algodão, de linho, de sisal, são fibras vegetais formadas a partir de células do esclerênquima. Então, a gente utiliza diversas dessas fibras para produzir aí diversos materiais, né, como tecidos, por exemplo. Tranquilo? Volta aqui no nosso slide. E aí, gente, para a gente fechar aqui esse primeiro módulo aqui da nossa aula de hoje, né, dos tecidos vegetais, a gente tem esse esqueminha que está mostrando, então, como esses tecidos ou esses sistemas, né, se distribuem em uma planta. Veja só, numa folha, você vai ter o sistema dérmico revestindo externamente a planta, é o que está aqui em amarelo, né? Então, aqui o sistema dérmico. Depois, a gente tem o sistema fundamental, que vai estar aqui realizando fotossíntese, armazenando produtos fotossintéticos, auxiliando a sustentação mecânica da planta, porque a gente vai ter os parênquimas, o colênquima, o esclerênquima, que vai estar, então, fazendo ali a meiuca da folha, né? E o sistema vascular, que vai ser composto ali pelo xilema e pelo floema, atuando no transporte de substâncias, no transporte de seiva. Do mesmo modo, a gente vai ver isso no caule. Olha aqui, ó, amarelinho, sistema dérmico, verdinho fundamental e o azul vascular. Tá? Lembrando que numa dicotiledônia, como é o exemplo aqui dessa planta, você vai ter mais externamente o floema, mais internamente o xilema. E na raiz, a gente também vai encontrar o sistema dérmico fundamental e o vascular. Perfeito, pessoal? Então, olha aqui para mim, a gente termina, então, esse primeiro módulo de tecidos vegetais, na histologia vegetal.